Muito bem, já estamos entrando aqui ao vivo no nosso café do MST, café das 6 da tarde. Na roça tem um café às 3, 4 da tarde, aqui nós estamos fazendo um pouco mais tarde. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes do MST, em todo o país, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, também pela Rede Brasil de Fato. Vamos dar uma esperadinha aí para ver que a turma vai chegando. E nesse primeiro café desta semana muito importante para o nosso movimento, que é justamente uma semana de luta, em que, infelizmente, em função da Covid-19, o nosso movimento resolveu transformar numa semana de doação de alimentos. Uma semana que nós vamos discutir com a sociedade a importância dos alimentos saudáveis. Então, 17 de abril, na próxima sexta-feira, completa 17 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. E, em função desse massacre, o governo Fernando Henrique Cardoso transformou num Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. É uma lei aprovada no Congresso Nacional. No dia 17 é o Dia de Luta e Defesa da Reforma Agrária. E a Via Campesina Internacional, reunida com mais de 60 países, definiu também como o Dia Internacional da Luta em Defesa da Reforma Agrária. Portanto, para nós é uma semana muito importante, uma semana simbólica de luta e de mobilização, aonde nós vamos estar fazendo muitas campanhas. E para começar essa semana, já estamos com bastante gente aí nos acompanhando. Nós estamos muito felizes porque temos a oportunidade de conversar com a nossa companheira, amiga do MST, Bela Gil. Boa noite, Bela. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Suzane. É um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E vamos debater sobre alimentação, reforma agrária, que é o que o país está mais precisando. E também estamos com a alegria de falar com Suzane Silva, que está lá em Recife, militante do nosso movimento, e está ajudando a coordenar o Armazém do Campo, junto com todo um coletivo, mas, em especial, coordenar essa linda experiência bonita das marmitas solidárias. Então, ela vai contar um pouco para nós como é que está essa experiência. Boa noite, Suzy. Boa noite, gente. Boa noite, Bela. Boa noite, povo de casa que está assistindo a gente. É importante que a gente inicie, né, já falando da importância que tem para nós essa semana, né, todo o Abril Vermelho para nós do movimento, do quanto que é importante. Fala, João. Muito bem, feitas as apresentações de todos, eu sou João Paulo Rodrigues, sou da Coordenação Nacional do MST, e hoje estamos aqui no Armazém do Campo. Infelizmente o armazém está fechado pelos motivos óbvios, mas ele está trabalhando pelo menos 6 a 8 horas por dia nós estamos conseguindo abrir, só a parte de venda de hortifruti e do mercado, todos os armazéns do campo, toda a rede nacional está trabalhando nessa mesma linha, e é um esforço coletivo de nós tentar que todas as pessoas possam comprar um produto com a segurança e garantir que receba alimento de qualidade, orgânico, agroecológico, nesse tempo de coronavírus. Mas hoje vamos falar um pouco da importância de nós ter uma política de alimento saudável, uma política de soberania alimentar, para que a gente possa enfrentar os próximos dias, que serão dias difíceis. Bela, as informações que nós temos aqui a nível nacional é que o governo federal, infelizmente, não tem nenhum estoque de comida garantido para aguentar os próximos dias. Houve toda uma política de sucateamento da CONAB, que era o principal órgão gestor de soberania nacional de alimentação. Parte dela foi privatizada. E, infelizmente, os alimentos estão na mão das grandes redes de supermercado, nas empresas do agronegócio e também nas grandes redes internacional, que já comprou parte da produção agrícola do próximo ano. A alternativa que se tem é justamente os alimentos que estão na mão da agricultura familiar. Ela é responsável para alimentar mais de 70% da população, então nós estamos fazendo um esforço com que esse alimento chegue na mão de todo mundo, mas com muita dificuldade. Então eu queria fazer essa primeira pergunta para você. Numa crise como essa, como tratar a questão dos alimentos, o cuidado que nós temos que ter, a importância das pessoas se alimentar bem e como garantir que não falta comida numa conjuntura como essa? Queria ouvir um pouco você, já que você tem participado de vários fóruns, de vários debates sobre esse tema. Pois é, João Paulo, é um assunto muito delicado, um assunto muito sério. A gente está vendo que muitos produtores eles estão inseguros, né? Eu estou falando aqui da agricultura familiar, de produtores agroecológicos, produtores orgânicos, porque
obviamente, muitos desses produtores vendiam, por exemplo, diretamente para escolas que agora estão fechadas, então a gente está tentando transferir, né, esses produtos para o hospital, por exemplo. Primeiro que a gente tem que lembrar, né, que 80% dos produtos orgânicos, né, no Brasil vem da família, vem da agricultura familiar, como você disse, a maior parte dos alimentos que a gente come, que chegam na nossa mesa, vem da agricultura familiar, mas lembrando que eles produzem 80% dos orgânicos, né? Então, assim, é muito importante a gente hoje dar a mão para os produtores familiares, para os pequenos e médios produtores, porque é uma forma da gente garantir o alimento na nossa mesa, né? Então, eu, como vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico, estou articulando com diversos institutos, instituições, organizações, para tentar fazer com que os produtores não desistam das suas produções, porque realmente, com esse sucateamento que você falou há pouco, e com a incerteza de venda dos produtores, né, eles estão desistindo de plantar. Então, a gente corre o risco, sim, de daqui a 3 meses não termos alimentos, né? E isso vai ser um choque muito grande para o Brasil, né? A gente que diz que o Brasil é, né, o celeiro do mundo, produzimos muito e tudo mais, a gente não está pensando na produção local, a gente não está pensando em colocar comida na mesa do brasileiro, né? E sim, o agronegócio está pensando na commodity que vai exportar lá para fora e deixar a economia do Brasil girando. Então, assim, está na hora da gente parar como população e pensar como a gente vai continuar a colocar a comida no nosso prato. E aí eu queria, né, conversar muito com você, jogo a bola para você para entender como que o MST, como que o movimento está fazendo nesse momento para escoar a produção, para ter uma certeza de escoamento no futuro. Como vocês estão articulando essa crise nesse momento de coronavírus? Muito bem. Nós estamos fazendo um esforço, obrigado, Bela, pela contribuição que você deu, de trabalhar com 5 grandes medidas emergenciais. Medida número 1, que nós estamos tratando com o nosso povo, é garantir que todo mundo fique em casa produzindo. Nós estamos chamando aí um momento de recolhimento, um momento de quarentena produtiva. Importante que o nosso pessoal esteja em casa na produção. E não saiam, pelo amor de Deus, quem está nos acompanhando aí, é importante que todo mundo fique em casa, nas cooperativas, no assentamento, vai lá no cochete, coloca uma placa, só conversa no grito de longe, para garantir o isolamento social. Segunda medida é nós garantir que a nossa turma, é importante que todo mundo saiba, tem acesso às políticas públicas do governo. São basicamente 2 emergenciais. Os R$600, que nós temos direito, para que a nossa turma possa acessar. Então é importante que todo mundo possa fazer os cadastros, vai lá, mande para a Caixa, vê todo o procedimento que tem que ser feito. E o segundo, nós estamos tentando que o governo federal libere para nós um volume de recurso, que não é só para os assentamentos do MST, para todo mundo, de 500 milhões, que é para a compra dos nossos produtos, para ser entregue emergencialmente para quem está precisando. Pasme você, Bela, que esse recurso já está liberado há mais de 10 dias, e até agora o Ministério da Agricultura não tomou nenhuma decisão para que possa, de fato, esse recurso chegar na mão dos trabalhadores. E esse recurso, ele está dentro de uma linha de crédito, ainda no período do governo Lula, de uma chama PA, que é um programa maravilhoso de compras de alimento, direto para entregar para a população. Então, nós estamos fazendo um esforço com que esses 500 milhões, que é um bom recurso, seja destinado para a compra de alimentos no país inteiro. Por que nós temos que fazer uma briga emergencial nesse sentido? É porque nós temos já produto pronto para fazer entrega. Nós temos arroz no Rio Grande do Sul, nós temos leite, nós temos produção feita em cada assentamento que já podemos, de pronto, abastecer parte do mercado nos próximos 15, 20, 30 dias. Então, e isso é importantíssimo. Então, a grande briga nossa agora com o governo federal é a liberação urgente do PAA, os recursos que já foram aprovados no Congresso Nacional, já está destinado para a agricultura familiar e, por algum motivo, o governo tem segurado e não tem liberado. A segunda parte que nós estamos fazendo um esforço muito grande é para nós conseguir uma linha de crédito emergencial
para que as famílias possam produzir de médio e longo prazo. Ou seja, nós precisamos ter algum produto novo nas prateleiras para o mês de setembro, outubro, final do ano. Nós teríamos condições de emergencialmente já plantar áreas enormes que tem ociosas em assentamentos, que precisa de algum tipo de recurso de financiamento público. Nesse sentido, nós estamos fazendo um esforço como parte das medidas de pressionar o governo federal para que libere uma linha de crédito emergencial. Nós temos aproximadamente nos assentamentos de reforma agrária, na pequena agricultura familiar, Bela, e é importante que todos estejam nos acompanhando, aproximadamente 30 milhões de hectares de terra. Uma quantidade imensa de mão de obra. Estou falando de aproximadamente quase 5 milhões de pessoas que vivem no campo, que poderia ajudar num programa emergencial de produção de alimentos. Mas isso precisa ter uma ajuda do governo federal, tem que ter sensibilidade, e é importante que o governo possa monitorar e acompanhar isso. Então, essa seria a terceira medida emergencial. A quarta medida emergencial são as políticas de solidariedade do MST para com o povo da cidade e das periferias, dos movimentos organizados. E aí nós estamos com um programa nacional para que todos os estados, todo o assentamento possa dividir o que está com as famílias que estão precisando. E a nossa política de solidariedade, nós aprendemos um pouco com os cubanos, não é dividir o que está sobrando, é dividir o que tem. Nós temos muito como fazer isso. Tem muita produção de hortifruti, tem muita coisa que dá para produzir, fazer agora. Estado de São Paulo, possivelmente na próxima semana, nós já vamos distribuir alimentos aqui na capital, vindo do interior, e também vamos ter as marmitas solidárias, como está tendo no Pernambuco, como está tendo no Armazém do Campo do Maranhão. Então, são políticas dessa natureza. E, por fim, nessa estratégia do nosso movimento, desses 5 pilares, é o cuidado com as pessoas. Em especial, nós estamos fazendo uma campanha interna contra a violência, contra as crianças e contra as mulheres. Nós não podemos aceitar que, nesse período de quarentena, em lugar nenhum do Brasil, mas muito menos em assentamento do MST, tenha qualquer tipo de violência contra a nossa turma, contra as famílias, contra as mulheres e contra as nossas crianças por não estar indo na escola. E isso tem que ter uma campanha nacional. Então, essas são as medidas emergenciais, Bela, nós estamos fazendo com muito cuidado, sem sair de casa, tentando usar os meios de comunicação que nos permite fazer com que essa campanha possa estar acontecendo em todo o país. Um pouco isso que nós estamos fazendo. Muito, muito bom. E aí eu queria ouvir também da Suzane, como está sendo esse programa de marmita e entrega de alimentos aí em Pernambuco, porque eu não sabia desse projeto, e fiquei muito curiosa, então eu queria que você falasse um pouquinho, contasse para a gente. Muito bem. Suzy, fala um pouco como estão as coisas aí no Recife. Nós começamos há mais ou menos 3 semanas atrás e a ação ela surge, né, justamente da necessidade de conseguir dar conta de alimentar a população em situação de rua, né, que nesse cenário de pandemia tem mais dificuldade ainda para se alimentar. Então, o MST, a Frente Brasil Popular, a Arquidiocese de Olinda, Recife, e Unificados pela População em Situação de Rua, que são outros grupos de mobilizações, enfim, aqui no Recife, o povo resolveu se organizar para conseguir garantir a alimentação da população em situação de rua. Então, a gente começa, né, com 50 quentinhas, há mais ou menos 3 semanas atrás, e hoje a gente está distribuindo 1.400. E quando a gente foi sentar para pensar em organizar esse processo, obviamente que a gente, né, sabia que a gente ia demandar de muita gente para ajudar e principalmente para pensar como organizar e conseguir escoar, né, do interior do estado, das nossas áreas de produção, os alimentos para poder contribuir aqui, até porque a gente não recebe somente os alimentos que vêm dos nossos acampamentos e assentamentos. A gente está recebendo doação de todo mundo, de toda parte, e tá um movimento, assim, muito bonito. A gente distribui café da manhã e janta. Então, a gente começa às 6 da manhã, mais ou menos, e vai até umas 9 atividade, aí a gente tem uma fila preferencial, tá organizado, a gente conseguiu estruturar um espaço para a população em situação de rua conseguir higienizar as mãos, tomar banho, né, quem quiser.
e a gente tem a parte da noite, que começa às 17 horas, com mais ou menos 800 marmitas. O excedente, quando a gente não distribui todo, porque acaba variando, né? A quantidade de pessoas que chegam e tal, até porque a gente está localizado no coração do Recife aqui, né? Que é onde é o nosso armazém do campo. E quando esse excedente, a gente vai fazer distribuição também em outras áreas. Aí a gente vai para Boa Viagem, a gente vai para Olinda, e a gente também está com uma ação conjunta do Mãos Solidárias. O Mãos Solidárias já é a produção de cesta básica para famílias nas periferias do Recife. Então, a gente já chegou em Olinda, a gente já chegou em Brasília Teimosa, enfim. A gente está conseguindo, porque necessariamente não é apenas o povo em situação de rua que está passando por esse cenário difícil, né, com relação à chegada dos alimentos. E daí, a minha contribuição direta nesse espaço é porque eu sou enfermeira, e daí sou do setor de saúde do movimento, e como a gente tem, por exemplo, cerca de 150 voluntários rotacionando dentro do armazém do campo, a minha tarefa é garantir o cuidado dos trabalhadores internos que garantem o coração da ação, que é o preparo dos alimentos, todo o processo de higienização, de cuidado, e eu também, né, compartilho esse cuidado com duas nutricionistas, que é a Regina e que é a Ju, que nos ajudam bastante, de conseguir garantir a não contaminação dos alimentos, a limpeza dos espaços, e também, paralelo a isso, no início e no final das atividades, fazer orientação para o voluntário que transita, né? Que a gente precisa que essa ação continue. Então, a nossa tarefa aqui, enquanto setor de saúde, é justamente essa, de conseguir orientar aquele voluntário que vem, por exemplo, só vir daqui a 7 dias, porque se aparecer qualquer sintoma clínico, ele precisa comunicar a nós. Enfim, a gente consegue organizar, orienta a lavagem de mãos, aí a gente tem toda uma dinâmica aqui que garante toda a estrutura para menor possibilidade de contaminação. Ouve, Bela? Ouve. Ah, tá bom, porque o meu áudio estava ruim aqui. Ô Bela, o que você sugere para os nossos companheiras e companheiras que em tempo de quarentena está cozinhando? Eu vi um relato dos companheiros nossos dos países da Ásia que tiveram muitos problemas durante a quarentena, que na ausência de fruta, legumes, tiveram que comprar muito produto industrializado. E que teve muito problema de aumento de diabetes, colesterol, obesidade e tudo mais. Ou seja, qual o cuidado que o nosso povo estando em casa deve ter? Vamos garantir que tenha na dieta alimentar. O que é essencial num período como esse que nós estamos vivendo? Sim, por isso que eu acho que é muito importante a gente pensar na produção de alimentos, porque é a base da nossa, deveria ser a base da nossa alimentação, a comida de verdade, né? Frutas, legumes, né? Vegetais frescos, se possível orgânicos, sem veneno. Então, essa base, né, deveria ser a base sempre da nossa alimentação, da nossa dieta. Aí vem a questão, né? Como que a gente estoca esses alimentos em casa sem estragar? Obviamente tem muitos macetes. Eu também acho muito importante quem está em casa, quem tem essa possibilidade de estar em contato direto com o produtor, né, pedir para entregar em casa ou buscar num ponto de coleta e ter uma frequência maior desses alimentos para não ter que se submeter aos produtos ultraprocessados, superindustrializados. Então, em primeiro lugar, é pensar que, em tempos de quarentena, se juntando, se aliando aos pequenos produtores, a gente consegue, sim, um bom fornecimento, né, frequente de alimentos frescos. Esse é o primeiro passo. Então, tendo alimentos frescos em casa, a gente parte para a cozinha. Aí vem a questão. Bom, não tinha tempo de cozinhar, agora eu tenho tempo. Então, não existe mais esse problema de, não, mas comer comida de verdade, comida de panela é muito complicado, é muito difícil, não tenho tempo. Agora todos temos mais tempo, né? Quem tá em casa, mesmo com filhos e tudo mais, eu sei, sou mãe, tenho 2 filhos aqui, é uma loucura, mas enfim, mantemos a rotina alimentar em casa. Então, tendo alimento fresco, a gente faz
né, aquela boa panela de feijão, boa panela de arroz, já deixa na geladeira para não ter que ficar cozinhando isso todos os dias, mas aí a gente inventa com os legumes diversos pratos, diversas coisas. O que sobrou do dia seguinte, a gente faz um bolinho, a gente faz um quibe. Em casa já teve, com uma jaca, eu peguei, juro por Deus, uma jaca eu fiz. Bobó com caroço da jaca, eu fiz coxinha com a carne da jaca, eu fiz um lombinho, assim, com palmito da jaca, enfim, uma jaca. Eu fiz diversos pratos diferentes. Então, o que a gente precisa agora? Tudo que as pessoas achavam mega estranhos que eu fazia com a comida, né? Nossa, mas a Bela usa alimentos muito esquisitos. Quem é que vai comer coxinha de jaca? Gente, é hora de usar a criatividade na cozinha. Vamos pegar a banana verde? Vamos fazer chips de banana verde. Vamos comprar banana verde, metade você separa, faz os chips, pode fazer biomassa de banana verde. É tudo muito simples que eu tô falando, tá, pessoal? Pode parecer, assim, uma coisa muito... a Suzy tá me olhando rindo aí, porque ela é vegana, ela conhece essas comidas e ela sabe como que é. João Paulo já tá meio assim, não sei. Mas o que eu quero dizer dá pra gente comer. Então, assim, pegou a banana verde, faz metade de chips, metade de biomassa de banana verde, que depois você pode fazer um estrogonofe, pode fazer um bolo, pode fazer um pão. E o resto você deixa como se diz, amadurecer. Aí usa a banana, a banana tá amadurecendo demais, congela ela, usa a casca para você fazer uma almôndega. Né? Tem, assim, gente, é hora de usar a criatividade, é hora de minimizar o desperdício de alimentos. Então, quando a gente puder aproveitar ao máximo os alimentos, melhor ainda. Pensa, quando for comprar uma cenoura, usa a rama da cenoura para fazer um pesto. Quando comprar um brócolis, usa a folha do brócolis para picar, né? Fazer um refogadinho delicioso, como se fosse uma couve. Não desperdiçar as folhas, fazer uma farofa com a folha da beterraba, com a folha do rabanete. Enfim, de comida, o que a gente pensava, né? Que a gente, se você parar para pensar, eu tenho um livro que fala muito sobre isso, chama Bela Cozinha da Raiz à Flor. É um livro que mostra como a gente pode usar os alimentos da maneira mais integral possível. Então, assim, se antes você pegava a abóbora e usava só a abóbora, né? A parte, como se diz, a laranjinha dela, você pode ver que você pode usar a casca da abóbora, você pode usar a semente de abóbora para fazer diversos pratos. Se você pegava um último exemplo, tá? Uma melancia e comia só a parte vermelha, docinha da melancia, você sabe que agora você pode pegar a casca da melancia e refogar e comer como se fosse um chuchu, por exemplo. Então, assim, é hora da gente ter um novo olhar para os alimentos, sabe? É hora da gente entender que a gente está num momento de escassez, a gente está num momento que a gente precisa partilhar ao máximo, a gente precisa aproveitar ao máximo os alimentos que estão chegando na nossa casa. Então, é um momento da gente dar chance para esses alimentos, esses pratos que a gente muitas vezes entortava o nariz e falava, não vou comer casca de melancia. Vamos voltar à tradição, né? O que vovó fazia e comer esse tipo de alimento. Então, eu acho que partindo do princípio de que você tem contato direto com o produtor, você consegue alimento fresco frequentemente na sua casa, e temos tempo agora, não temos mais desculpa para não comer comida de verdade, para não comer comida de panela, que a gente sabe que é a melhor maneira da gente aumentar a nossa imunidade, melhorar a nossa saúde, para a gente poder combater também, né, individualmente, esse vírus que está aí, o coronavírus. Não existe uma cura, um remédio, uma vacina ainda, o que a gente tem que contar é com a nossa saúde, então vamos cuidar dela, né? É um momento que a gente não pode se dar ao luxo de estar comendo besteirinhas, produtos ultraprocessados, industrializados, porque vai afetar, sim, a nossa saúde e aumenta o nosso risco de contrair o coronavírus. Então, eu acho muito importante a gente focar na alimentação saudável, na comida de panela, na comida de casa, né, verdadeira, para a gente fortalecer o nosso sistema imunológico. Muito bem, Suzy, só antes de passar para você, que eu queria também que você me falasse um pouco como é que está sendo os nossos cafés aí,
mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando dos armazéns, pessoal do Armazém do Campo, bom, aí do Recife, um abraço a todos vocês pelo lindo trabalho. O Armazém do Campo do Rio de Janeiro, que também está aberto, uma política muito bonita na construção da garantia que chega alimento para todo mundo. Pessoal do Armazém do Campo de Belo Horizonte, um abraço para todos vocês, que também está com o armazém aberto, garantindo comida de qualidade para todo mundo. O pessoal do Armazém do Campo aqui de São Paulo, que está fazendo entrega por internet e por pedido por WhatsApp. Depois o Chus me passa o número aí certinho para eu já fazer aqui o merchan da turma que queira receber em casa. Nós estamos fazendo entrega aqui em volta do Armazém do Campo e na Grande São Paulo, de modo geral. Então, um abraço para todos vocês aí desses armazéns. Também o pessoal lá no Ceará, que está fazendo venda e entrega de produtos, mas de modo geral, todos os estados, nós estamos conseguindo, de alguma forma ou outra, garantir que tenha produtos para chegar lá. Também aproveitando aqui, fazer um merchan da nossa editora Expressão Popular, que está com a linha de produção de material agroecológico maravilhosa. Tem esse aqui, que é mais conhecido de todo mundo, que chegou para vários lugares, mas tem outras edições. Estamos lançando esse agora, que o companheiro João Pedro Stédio acabou de organizar, sobre as reformas agrárias pelo mundo. E tem vários outros livros que está por aí, que nós vamos, ao longo da nossa programação, estar anunciando e mostrando para a nossa companheirada dessa linda experiência. Eu quero mandar um abraço também, que está nos acompanhando, a nossa turma do setor de cultura do MST, que está organizando as cantorias semanal. Está bem bacana isso. Sempre 2 vezes por semana, estamos fazendo música ao vivo para que a nossa companheirada possa ir acompanhando aí as nossas cantorias. E está bem bacana isso, está organizando já para o sábado, tem boas cantorias que estão vindo aí pela frente. Então, justo também passando aqui o telefone do Armazém do Campo de São Paulo. Quem é aqui da cidade de São Paulo é o 011 9641 05084. Depois a gente manda direitinho para todo mundo. E aí você liga, manda o WhatsApp, pede a lista dos produtos que estão sendo disponibilizados. E também nós estamos com uma novidade aqui em São Paulo, estamos vendendo cesta básica a preço de custo, uma cesta bem grande que nós entregamos em casa, já com os produtos industrializados, leite, o nosso açúcar mascavo, todos os produtos aí já mencionados pela Pedro. Já estamos indo quase para finalmente aqui da nossa live. Quero aproveitar também e dizer que amanhã, às 14 horas, eu vou estar conversando aqui nesse canal com a ex-presidente Dilma Rousseff e com o deputado federal Valmir Assunção da Bahia. A gente quer fazer uma conversa aqui sobre como enfrentar essa situação do ponto de vista econômico e quais as medidas que o Congresso Nacional precisa tomar emergencialmente para nós enfrentar essa crise. Então, amanhã, às 14 horas, vocês nos acompanham aqui direto pelas redes do MST e da presidenta Dilma e do Valmir Assunção, para a gente conversar sobre isso. Mas, Suzy, já fiz muito merchandising, estou quase um apresentador de televisão aqui, viu? Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Estou aprendendo com a minha amiga dela, estou olhando as histórias dela aí para ver. Suzy, o que é a dieta que vai nesse café da manhã e nas nossas marmitas? Qual é o produto, de onde vem, quem é que está cozinhando, como é que está sendo isso? Ah, Márcia. Então, né, a primeira coisa, quando a gente foi pensar em alimentação, eu já pensei na possibilidade da gente conseguir não desperdiçar alimentos. E é muito nessa linha, né, que Bela fala, e é uma provocação que a gente faz muito internamente nos nossos momentos de encontro do Movimento Sem Terra, que é essencial, né? Porque parece que a gente acha que casca é lixo, né? Acha que casca é embalagem, que a gente não deve consumir, que não deve comer. E fazer esse exercício foi importante também, porque a gente já veio mais afinado para cá, para a produção das marmitas. Então, nós, aqui no Armazém do Campo, nós somos abastecidos pela cooperativa Normandia, né, que garante cerca de 40% dos produtos que nós temos em venda aqui já normalmente. Então, são mais folhosos e tubérculos de acordo com o nosso clima aqui também, né? Mas, como a gente recebe muitas doações, uma coisa que a gente achou melhor, e principalmente agora, né, com a atividade mais estruturada, com relação à produção, a gente recebe muita doação das nossas áreas, como eu falei, né, por exemplo, sei lá, a gente recebeu 1.500 quilos de macaxeira semana passada, aí a gente faz escondidinho, aí a gente faz a macaxeira, enfim, diversas formas de produzir a macaxeira, e a gente consegue ter essa variedade também. Uma coisa que a gente tem aqui no nosso armazém
também alimentos que são produzidos por grupo de mulheres, né? Mulheres quilombolas, MPA, que consegue garantir também chips, bolos, que também são produtos que são da reforma agrária e que saem bastante aqui no nosso armazém. Com relação ao nosso cardápio, como a gente trabalha com doação e, às vezes, a gente trabalha com prazos de validade, a gente não deixa o nosso cardápio inflexível. Ele é flexível de acordo com o que vai chegando. Então, isso também dá uma rotatividade muito boa para os alimentos, né? Sei lá, até tem dia que a gente passa o dia inteiro cortando manga para fazer polpa, para não perder as mangas. E daí consegue utilizar a casca da manga que ainda está boa, não precisa tirar a casca de todas as mangas. Enfim, então a gente consegue alinhar isso, como eu disse, né? A gente está com 2 nutricionistas que também ajudam bastante, mas é isso, a gente está evitando ao máximo o desperdício nesse cenário, a gente não desperdiça comida e aproveita os alimentos que vêm da terra, que é o que de fato vai garantir, porque quando a gente pensou essa ação, a gente não pensou essa ação pelo simples, não pelo simples, né, que essa palavra não cabe, mas não pelo fato de sermos solidários, mas compreendendo a necessidade de garantir a imunidade do povo, né, em situação de rua, sabendo que a única fórmula que vai dar certo é a alimentação saudável, de que não existe outra, né, não existe uma fórmula mágica. A fórmula mágica é comer alimentos sem veneno, é comer comida que vem da terra. E isso nós do MST conseguimos garantir. Então, é basicamente essa estrutura que a gente garante aqui, mas é como eu falei, o nosso cardápio ele é sempre flexível porque a gente recebe muita doação. Muito bem. Aqui em São Paulo, a partir da semana que vem, nós vamos estar com a Marmita Solidária. Já convidei aqui a Bela para nos ajudar a dar dicas do que seria uma boa marmita aqui para a gente fazer com o produto que tem, o que recebe, para a gente poder fazer uma bonita campanha aqui em São Paulo, tanto para o povo em situação de rua, mas outras pessoas possivelmente nas periferias, que possivelmente possa querer. Bela, mudando de assunto, campanha contra os agrotóxicos. Você viu que o mesmo Congresso Nacional fechado sem poder trabalhar presencialmente, gostei, aí sim. O Bolsonaro continua liberando os agrotóxicos, já está chegando a quase 500 agrotóxicos liberados. O que você acha que nós deveríamos aproveitar agora para, na quarentena, pensar, refletir, aproveitar as redes sociais para nós fazer essa briga contra essa maldade contra o meio ambiente e a saúde das pessoas, que é a liberação dos agrotóxicos? Pois é, eu penso muito nisso, mas eu estou cada vez mais achando que a gente precisa pressionar o governo a acabar com a isenção de impostos sobre esses produtos que a gente sabe que são nocivos, né? Então, essa possibilidade, né, essa isenção, ela é inconstitucional, né? Porque a gente sabe que são produtos que fazem mal para a nossa saúde. Né, tem muitos deles que já são considerados carcinogênicos, então a gente sabe que eles fazem mal, então essa medida ela é inconstitucional. A gente precisa muito bater nessa tecla, porque o setor de agrotóxicos, eles arrecadam por ano 10 bilhões de dólares, né, em média por ano, e eles deixam de pagar para os cofres públicos 3 bilhões de dólares. É um montante que a gente sabe que hoje está fazendo muita falta. Então, a gente não pode fazer com que essas pessoas, esse setor, tenha essa isenção gigante. A gente sabe que a maior parte dos setores pagam, em média, 35% de imposto. Eles pagam 5%, é um valor irrisório, eles têm isenção de muitos tipos de impostos. Então, assim, a gente precisa pressionar o governo para acabar com a isenção de impostos sobre os agrotóxicos, sobre esses venenos, porque isso é completamente inconstitucional e a gente sabe que enfim, tem muitas consequências. Eu acho que uma delas a gente está sentindo agora, né, que a gente poderia estar com esse dinheiro
investindo na saúde, investindo na alimentação do povo, investindo na sobrevivência do povo, né, dando esse dinheiro para as pessoas conseguirem sobreviver, né, sem sair de casa. Então, eu acho que primeiro tem essa questão, né, da arrecadação de dinheiro, e a outra questão é que a gente sabe que essa isenção faz com que os produtos orgânicos e os produtos convencionais, ou seja, os produtos convencionais são aqueles que são plantados com insumos químicos, com agrotóxicos, etc., eles se tornam muito não competitivos, né, digamos assim, porque o convencional ele acaba sendo muito mais barato por todo esse incentivo que o governo dá, incentivo fiscal, incentivo técnico e por aí vai. Então, quando a gente transferir, ou pelo menos igualar, digamos assim, os incentivos, tanto os fiscais quanto os técnicos, em relação aos produtos orgânicos e convencionais, a gente vai ter uma competição mais justa entre esses produtos. E aí a população não vai mais poder reclamar que os produtos orgânicos eles são mais caros ou eles são menos acessíveis, porque a gente precisa dessa medida, né, fazer com que ambos tenham pelo menos os mesmos incentivos, comecem, né, com o mesmo padrão, assim. Então, eu acho isso muito necessário. Lutar, pressionar o governo para acabar com a isenção fiscal e pressionar também para que eles aloquem, né, esse dinheiro para o investimento na produção de produtos orgânicos. Muito bem. Já estamos indo para os finalmente aqui da nossa ao vivo. Então, os companheiros da MST dizem, para de falar live, tem que traduzir o nome. Tudo bem, aqui na nossa prosa ao vivo. Direto do Armazém do Campo de São Paulo, está fechado, já está no horário fechado, mas amanhã estará aberto a partir das 10 horas da manhã, das 10 às 17, dizendo também que o Armazém do Campo de São Luís do Maranhão, que eu não mencionei, também está vendendo produtos da reforma agrária, além de estar servindo os café da manhã todos os dias. Me parece que tem um cuscuz bom danado lá que estão fazendo. Pessoal, também queria o comentário de vocês duas aqui sobre o tema da merenda escolar. O governo tivemos uma conquista importante que foi o PENAI, que era a garantia que toda merenda escolar tinha pelo menos 30% ser comprado nos assentamentos da reforma agrária, agricultura familiar, assim por diante. Isso diminuiu muito, mas agora nós temos um problema concreto que as crianças não estão indo para a escola. Há quem diga que nós vamos ter uma quarentena que vai ser mais de abril. Corremos o risco de chegar no mês de maio em quarentena. Agora acabou de mandar um recado aqui o nosso amigo subsecretário de Educação de Guarulhos, Fernando Moraes, um abraço para você, Fernando, aonde que ele chama a atenção que nós precisamos ajudar a criar uma política para que as crianças possam receber em algum local das cidades um pouco da alimentação que tinha na escola, ou através de fruta, de verdura, que o volume de recursos que se utilizava para fazer a merenda escolar seja destinado para que as famílias tenham acesso à fruta e a algum tipo de alimentação. Você conhece esse programa, Bela? PENAI? Sim, conheço o PENAI e o PAA, né, o projeto de aquisição de alimentos que você estava falando, e são justamente esses dois projetos que são super importantes, esses dois programas, né, brasileiros importantíssimos, que ajudaram também bastante o Brasil a sair do mapa da fome, deram uma alimentação muito decente, né, para as crianças nas escolas públicas municipais. E então eu acredito que isso é muito importante, é uma das teclas que a gente vem batendo no instituto que eu estava dizendo. Então, assim, a gente precisa fazer com que esses produtores, né, eles não desistam da produção, porque as escolas pararam, as crianças não estão comendo merenda, as escolas não estão comprando, então eles precisam de uma alternativa, ou o governo compra esse alimento e distribui para as crianças nas casas, né, para as famílias que estão precisando, ou aloca, né, para outras instituições, como, por exemplo, os hospitais. Por que os hospitais não recebem, né, alimentos orgânicos, sendo que a gente sabe que são muito necessários para uma alimentação saudável, para recuperação de alguma doença, principalmente câncer. Então, assim, é muito necessário uma política pública
focada nessa questão do PNAE e do PAA, ambos programas fundamentais para a alimentação saudável no nosso país. Então, eu acho muito importante, sim, a gente pressionar o governo para que duas coisas, né? Os produtores não desistam da produção e para que as crianças continuem recebendo os alimentos. Muito bem. Como é que está ainda lá no Caruaru? Vocês estão conseguindo ter marmita solidária também, Suzane? Sim, em Caruaru a gente está conseguindo desenvolver as atividades, até porque a gente também fica mais próximo, né, da nossa... A gente tem um armazém do campo, que é onde acontece a distribuição dos alimentos lá em Caruaru, e também porque a gente lá está mais próximo da nossa cooperativa, né, que é quem também consegue fazer o intermédio com relação a Recife, que é quem manda, recebe de todas as nossas áreas, concentra e consegue fazer a descentralização lá. E lá eles estão mais próximos porque a cooperativa da gente aqui fica lá em Caruaru. E está acontecendo, está sendo lindo. Muito bem. Bela, já estamos chegando nos nossos finalmente, só lembrando aqui os nossos 5 eixos que o MST tem tratado com toda a população. Eu esqueci uma última frase aqui do último eixo. Então, lembrando, primeiro eixo, fique em casa, viu? Essa é a nossa conspiração clandestina na roça, é o nosso isolamento produtivo. Não tem jeito, viu? Vamos aproveitar esse momento e talvez, muita gente queria estar essa oportunidade, estar na roça produzindo alimento, organizando a sua comunidade, no seu isolamento. É importante, nós não podemos deixar que os nossos camponeses sejam contaminados por esse vírus tão perverso. Segunda medida é garantir que o produto que nós já temos, galinha, porco, feijão, arroz, etc., consiga chegar ao consumidor nos próximos 10, 15, 30 dias. Nós temos isso, é uma riqueza. Para isso, nós estamos brigando que o governo federal libere os 500 milhões para fazer a compra emergencial desse produto. Esse é o segundo eixo nosso. Terceiro eixo é a organização de um plano safra emergencial. Nós precisamos de recursos, viu, dona ministra da Agricultura? Sei que a senhora é muito rápida para liberar veneno. Libera também os créditos emergencial para a gente fazer os assentamentos no plantio emergencial, o plano safra. Quarta frente, a solidariedade. Todos os assentamentos que tiver e que for possível ser solidário, é o momento, é agora, viu? Vamos ter que fazer isso e se planejar. E por último, é a nossa luta contra a violência contra as crianças, contra as mulheres e, já aproveitando e emendando aqui nesse quinto eixo, não despejo das famílias acampadas. Vários governos de estado, inclusive lá os quilombolas do Maranhão, o governo federal queria fazer o despejo, nós não podemos aceitar de forma nenhuma que tenha despejo nesse momento. Os acampamentos podem ajudar a produzir comida, como o acampamento Marielle aqui, em São Paulo, está ajudando a produzir comida. Para nós, finalmente, Bela, o que você deixaria de mensagem para o nosso povo, para os nossos agricultores, para os nossos juventude que estão nos nossos assentamentos de reforma agrária? Bom, primeiro, né, fique em casa, se puder, faça a resistência produtiva, como você mesmo disse, é importantíssimo para a nossa saúde coletiva, é um momento para a gente pensar no coletivo, né, e eu acho que, falando diretamente para os produtores, para os assentados, dizer que muito obrigada, em primeiro lugar, gratidão imensa pelo trabalho que vocês fazem, porque, como diz, né, o ditado, o lema, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, eu acho que eu, como cidadã urbana, tenho que agradecer todos os dias pelo trabalho de vocês, por colocarem comida no nosso prato, e dizer que vocês estão no caminho certo. A reforma agrária, ela eu acredito que a reforma mais importante que a gente precisa no Brasil, né? Porque a gente vive sem muitas coisas, mas a gente não vive sem comida. A nossa comida, é sempre bom lembrar, ela vem da terra. E se a gente continuar com uma concentração de terra absurda como é no Brasil, a distribuição de comida também continuará desigual. A gente precisa igualar, né, a democratizar o acesso à terra para a gente democratizar a alimentação saudável. Então, o meu recado é esse: vocês estão no caminho certo, vocês são guerreiros e guerreiras, e eu agradeço do fundo do meu coração
todo o trabalho que vocês fazem. Muito obrigada por colocarem comida no nosso prato. Muito bem, Bela. Suzy, que recado você deixa? Nossa experiência linda aí de fazer as marmitas solidárias para esse momento da semana do 17 de abril. Eu acho que é isso, né? Como nossas grandes lideranças nos ensinam, a solidariedade ela é uma escola, né, de conhecimento e de construção humana. Não é possível não se humanizar com as ações de solidariedade. Eu, compondo, né, a saúde do Movimento Sem Terra, reafirmo que saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime. Concordo com Bela, não é possível, Bela, acabar com a fome se a gente não fizer reforma agrária. Então, a reforma agrária é uma grande tarefa nesse cenário, e nós do MST nos colocamos nesse cenário, né, de pandemia, em todas as tentativas de construir as perspectivas de cuidado, de saúde do povo do campo e da cidade. Então, fica em casa para os nossos camponeses, fica em casa, aumenta a produção e vamos partilhar. E para o nosso povo que está na cidade, vamos contribuir com as ações de solidariedade que nós do MST estamos fazendo pelo Brasil inteiro. Nossos armazéns do campo estão, né, conseguindo organizar isso à Frente Brasil Popular. E eu queria também fazer um momento de merchan para o nosso armazém, porque o nosso armazém aqui em Recife está funcionando das 9 às 17, das quartas ao sábado, e nós inauguramos agora, né, com a necessidade, o nosso serviço delivery. Então, é possível se alimentar com comida saudável nesse cenário de pandemia, e é isso. Muito bem, para quem nos acompanhou de casa, um agradecimento especial, Rede Brasil de Fato, todas as redes que estão vinculadas ao MST, o YouTube, Instagram, Facebook, a Bela, todos que estão acompanhando vocês. Um agradecimento especial a todos os militantes que têm aí se dedicado a produzir comida e a cuidar do nosso povo. Quero mandar um abraço especial lá para o meu assentamento Gleba, 15 de novembro, no Pontal do Paranapanema, que está falando aqui, cadê nós? E dizer que amanhã voltamos de novo essa semana e vamos acompanhando a Bela para nós ir aprendendo um pouco nessa quarentena, cozinhar, viu? O momento é isso. Agradeço a toda a nossa equipe da comunicação do MST. Valeu, gente. Fique em casa, cuidando do nosso povo, produzindo e, ao mesmo tempo, se cuidando, porque essa quarentena pode ser que vai ser longa. Um abraço a todos e seguimos em luta. Bela, abraço. Suzane, abraço. Tamo junto. Tchau.